Só Tu és Deus, Senhor, sobre todo o céu e sobre toda a terra, Pai. Por isso nós Te damos graças e nos rendemos diante da Tua soberania e do Teu poder em nossa vida, Senhor. Amém, amém. Bom dia, igreja. Bom dia. Vocês tomaram a melhor decisão do dia de vocês, que foi estar na casa do Senhor. Eu peço que você me acompanhe mais um instante de oração, porque como sempre te faço, Senhor Deus, eu te imploro, Pai, que Tu faças com que aquele que foi manifestado em carne, justificado em espírito, contemplado por anjos, aquele que foi pregado entre gentios, acreditado no mundo inteiro e recebido na glória, Teu Filho Jesus Cristo, nessa manhã, possa abrir os nossos ouvidos espirituais e os nossos corações, para que nós possamos ouvir, Senhor, nessa manhã, não a minha voz, mas a uma voz que fala por detrás dela, para que nós abramos os nossos corações e os nossos ouvidos para ouvir aquilo que o Espírito Santo deseja ministrar ao nosso coração. Tu que me conheces, Senhor, sabes como eu estou, sabe o que eu preciso e sabe o que cada um aqui precisa ouvir nessa manhã, Pai. Que Tu me uses, que apesar das minhas falhas, das minhas limitações, Tu possas fazer para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor, agradáveis as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração diante da Tua face, ó Senhor, rocha minha e Redentor meu, no nome de Jesus. Queridos, hoje nessa manhã, talvez muitos vieram com a expectativa de escutar o nosso pastor Paulo André, e olha, ele me encarregou de uma missão que espero em Deus possa atingir o coração de cada um de vocês aqui presentes. Nós vamos falar hoje sobre um tema espinhoso para muitos, que muita gente foge de escutar essa mensagem, que é renúncia, uma mensagem de renúncia. Eu confesso que eu tinha preparado essa meditação, essa reflexão, com base em outro texto, que está lá em um evangelho, onde Jesus diz para que nós carreguemos a nossa cruz dia a dia. Mas sabe, nos últimos dias, como muitos de vocês sabem, eu tive um grande livramento em um acidente recente, e desde esse dia, um versículo tem todas as manhãs, todas as noites, quando eu me deito, martelado no meu ouvido, que é esse versículo que eu trago para a nossa reflexão. O tema é renúncia. E antes eu quero contextualizar um pouco, para que a gente entenda quem escreveu, em que situação escreveu esse texto, queridos. O livro de 1 Reis, não podia perder a oportunidade, foi escrito muitos séculos antes da vinda de Jesus, e ele narra com riqueza de detalhes o que aconteceu a partir depois da morte de Salomão, em que o reino foi dividido em dois. A gente costuma dividir em reino do norte e reino do sul, e se você ler qualquer Bíblia, qualquer estudo, escutar qualquer historiador, ele vai dizer que o reino do norte só teve rei alma cebosa, gente complicada governando o povo. E esse rei dessa época aqui, desse texto, um rei chamado Acabe, lá no capítulo 16, ele é apresentado como o pior de todos os reis que já tinha existido. Nenhum foi bom, foi tudo complicado, tudo gente encrenqueira, mas esse, a palavra diz que ele fez coisas piores do que todos já tinham feito. Esse é o rei Acabe. E para piorar esse cenário, ele já era ruim, e ele casou com uma mulher mais perversa ainda. Você já ouviu esse nome, Jezabel. Jezabel era descendente de um rei de outro lugar, que adorava falsos deuses, adorava um deus chamado Baal. E olha, esse casamento juntou o ruim com o mal, em alguma união que era muito mais do que um sacramento de união entre marido e mulher, era uma união política, era uma união visando o crescimento do seu reino. E essa mulher, Jezabel, ela veio para um reino que adorava o Deus verdadeiro, mas que em situações excepcionais
aliás, que acabavam se tornando rotineiras, abandonavam a adoração ao Deus, ela trouxe esse Deus falso em que ela cria para o seio desse povo de Israel. Fez coisas abomináveis. O livro de Reis conta que ela construiu templos para esses deuses falsos, perseguiu quem adorava o Deus verdadeiro, o nosso Deus. Ela sustentava com o dinheiro que o povo lhe pagava em forma de impostos os profetas desse Deus falso. E nesse meio, nessa confusão toda, de um povo tão ímpio, surgiu o profeta Elias, um dos principais profetas que nós ouvimos falar no Antigo Testamento, um homem que era a verdadeira boca de Deus. Olha, ele era tão boca de Deus, que as referências a Elias não ficaram só lá no Antigo Testamento. No Novo Testamento, João Batista, primo de Jesus, que batizou Jesus, é apresentado como alguém que viria no espírito e na virtude de Elias. Tamanha é a importância para a fé cristã desse profeta, verdadeira boca de Deus. Mas olha, ser boca de Deus nunca impediu que Elias sofresse, encarasse verdadeiros desertos. Elias, em obediência ao Senhor, enfrentou esse rei Acabe e disse a ele, imagine você, às vezes a gente acha que a rua da gente está mal cuidada e a gente fica com vergonha de reclamar com um secretário, com um prefeito. Imagine ele ser levado diante do rei e dizer, olha rei, é o seguinte, enquanto eu não abrir minha boca, não vai mais chover aqui. É uma ordem do Senhor, eu estou vindo aqui em nome do Senhor e eu me retirarei, vou passar tempos distante daqui e não choverá mais por aqui enquanto eu não abrir a minha boca. Diante disso, ainda em obediência ao Senhor, Elias teve que se retirar, porque imagina a perseguição que ele enfrentou em obediência ao Senhor. É isso que a gente vê sobre Elias lá no capítulo 17 do livro 1 Reis. E olha que coisa, Elias fez o que o Senhor mandou. Elias foi para onde o Senhor mandou, e lá nesse lugar ele era sustentado pela mão do próprio Senhor, que mandava corvos entregarem a ele alimento, e onde havia um ribeiro, um pequeno rio, onde através daquela água Elias se mantinha vivo. Mas olha que até esse ribeiro secou. E aí você pode se perguntar, como eu muitas vezes acabo me perguntando, olha, eu estou fazendo o que o Senhor está mandando, eu estou no lugar que o Senhor está mandando e o meu ribeiro está secando, eu estou sem água para manter a minha vida. De repente você já se perguntou isso, como é que eu estou nos lugares que o Senhor quer que eu esteja, fazendo o que o Senhor quer que eu faça, e a minha sustentação às vezes acaba, uma doença aparece, um relacionamento é quebrado. E o que é que nós fazemos nesses momentos? Será que nós conseguimos fazer o mesmo que Elias? Continuar em obediência ao Senhor, porque confia não na provisão, e sim no provedor? Essa é a primeira confrontação que eu quero apresentar a vocês diante da vida do profeta Elias. Porque olha, isso pode, se não aconteceu ainda na sua vida, aguarde, que é provável que em algum momento isso aconteça. Você está vivendo retamente nos lugares que o Senhor lhe colocou, e ainda assim a sua provisão pode lhe faltar. Elias fez tudo o que o Senhor ordenou, confrontou reis, deu a ordem para que não chovesse, e pelo Senhor foi sustentado, como eu falei, através até de uma viúva, sem provisão aparente, e com o poder do Senhor ressuscitou o filho dessa viúva, até chegar ao Monte Carmelo, que é o episódio que nós lemos. Nesse episódio eu quero que vocês percebam que ele existe para narrar o que eu vou falar daqui a pouco, não é simplesmente para que o Senhor operasse um milagre, mas sim para que o povo de Israel tomasse uma decisão. Olha o que é que acontece. Como eu falei, aquele povo trazido pela Jezabel para dentro do seio do povo de Israel adorava deuses falsos. Baal era como o Deus da chuva, por isso que o castigo que o Senhor deu foi que ficasse sem chover. E aquele povo orava, fazia sacrifícios, e não choveu durante 3 anos e meio, até que Elias ordenasse. E Elias volta a esse palácio, imagino que tremendo mais do que
eu nessa pregação, e diz: chama aí o rei, que eu quero falar com ele novamente. E diz: rei, é o seguinte, chame todos os seus profetas. Você não acha que eles são poderosos, que Baal é o Deus da chuva? Chame todos os profetas, e vamos fazer aqui um altar de sacrifício. Vocês sabem que no Antigo Testamento o sacrifício era algo rotineiro. Fazia-se um altar, se queimava um animal, oferecendo ao Senhor esse animal para perdão de pecados. E aí o desafio era: manda que esses profetas orem para o Deus deles, para que o Deus deles coloque fogo em um novilho, em um bezerro que vai estar em cima do altar, e eu vou fazer a mesma coisa. E isso foi feito. O rei chama todo o povo, os profetas, preparam-se o altar, novilho em cima do altar, e Elias confronta o povo com um versículo que foi lido aqui pelo postulante André. Ele diz: até quando vocês vão ficar pulando de um lado para o outro? Algumas versões você pode encontrar na sua Bíblia dizendo assim: até quando cocheareis? Andará como um coxo, sabe? Sem firmeza no andar. Até quando você vai ficar adorando ao Senhor e adorando a Baal? É esse o confrontamento que Elias faz nesse momento. E se você reparar, o problema do povo de Israel nesse contexto não é que eles eram ateus, não é nem que eles não se viam ao Deus verdadeiro, porque olha, é certo que esse povo fazia algo que muitos de nós hoje, em 2026, no nosso tempo, fazemos. Tem pessoas que servem ao Senhor, que leem a Bíblia, que vêm para um culto domingo de manhã, PG no meio de semana, trabalham em cursilho, servem no altar, até dizimam, colaboram com a obra do Senhor, mas fazem isso sem abrir mão dos seus ídolos, dos seus deuses falsos. E é esse o problema que Elias aponta aqui nesse povo. Era gente que dizia que adorava a Deus, tinha práticas de holocausto ao Deus verdadeiro, mas não abandonava os seus falsos ídolos. E aí eu me confronto e quero que você se confronte, porque essa pregação não é evangelística, não é para quem está conhecendo a Deus, é para pessoas que já conhecem, que servem, que acordam no domingo de manhã para vir para o culto. Mas a minha pergunta é: nós já conseguimos abandonar todos os nossos falsos ídolos? E olha, falsos ídolos não é necessariamente, e aliás costuma não ser, um outro Deus a quem você adora. A pergunta é: você abandonou falsos ídolos, o amor ao dinheiro? Você abandonou a promiscuidade? Você abandonou a corrupção no seu ambiente de trabalho? Você abandonou a sua língua afiada falando mal de irmãos, fazendo fofoca? Você já abandonou um vício que lhe controla há muito tempo e que você já lutou contra ele? Que Deus falso, que ídolo na nossa vida nós ainda precisamos abandonar para verdadeiramente pararmos de cochear, de andar mancando entre dois deuses, o Deus verdadeiro e um Deus falso que nós idolatramos? Sabe por que isso? Porque o Deus que nós adoramos, o Deus criador de todas as coisas que nós louvamos agora há pouco, dizendo que só Tu és o Deus eterno, é um Deus que exige exclusividade. Não é possível adorar a esse Deus e a outros deuses. O nosso texto aqui, nós lemos o 21, e você em casa, em nome de Jesus, vai concluir a leitura desse capítulo. Conta que o desafio foi feito e que os 400 e sei lá quantos profetas oraram e não colocou fogo no altar. Claro que não colocou. E Elias, muito atrevido, ainda tirou onda. Ainda disse: vocês estão orando baixo, ore mais alto, Deus de vocês está dormindo, grite aí para ver se ele acorda. E não houve jeito, esse holocausto não foi incendiado. Mas quando Elias orou, aí houve fogo, porque o Senhor é quem estava à frente daquele desafio. O altar foi incendiado e todo o povo se convenceu. E lá no versículo 39, esse povo vai dizer algo que nós dissemos hoje aqui louvando: que só Tu és o Senhor. E olha,
muitas dessas pessoas louvaram com seus lábios, dizendo: só tu és Deus verdadeiro, mas não louvaram com o seu coração. O chamado de Eli, que Elias apresentou àquele povo, para que eles parassem de pular de um lado para o outro, é também um chamado à renúncia. Porque olha, quando nós tomamos uma decisão na nossa vida, escolhemos algo, automaticamente nós estamos o quê? Renunciando a todas as outras possibilidades. Eu vejo aqui homens casados, e quando casaram, vocês escolheram o resto da vida de vocês terem relações, amarem, viverem, coabitarem com uma única mulher, abrindo mão de 4 bilhões de mulheres que existem no mundo. Renúncia é o que nós fazemos todas as vezes que nós escolhemos algo. Durante muito tempo na minha vida, eu militei contra o cristianismo. Eu adorava pegar um crente e confrontá-lo com ideias que me faziam parecer muito inteligente. Eu me achava inteligentíssimo por chegar e dizer: vem cá, me diz uma coisa, como é que a palavra aqui diz para a gente renunciar? Como por exemplo lá em Lucas, em que Cristo diz: tome a sua cruz e negue a si mesmo, porque isso é um claro chamado à renúncia. Negue a si mesmo, negue a sua vontade. E como é que lá em Mateus Jesus diz assim, no capítulo 9: misericórdia eu quero, sacrifício não. Aparentemente, você pode enxergar nisso uma contradição. E eu questionava isso. Como é que Jesus não quer sacrifício, mas aqui no texto que a gente leu, o Deus está mandando Elias dizer: pare de mandar de um lado para o outro, decida quem é que você quer. E eu pensava: não, peraí, se ele não quer sacrifício, eu posso andar nos dois lados. Eu posso estar de manhã na igreja e de tarde fazendo o que eu quiser, onde quiser, porque ele não vai me exigir renúncia. Mas olha, o Senhor um dia teve misericórdia de mim, abriu a minha mente, os meus ouvidos, e olha, hoje eu consigo entender que não existe nenhuma contradição nisso. Porque existe uma diferença entre um sacrifício meramente religioso e vazio e uma renúncia sincera que nasce a partir do discipulado. O sacrifício que Jesus diz que não quer aqui é aquela tentativa de agradar a Deus através de um ritual meramente religioso, através de uma cerimônia, de uma presença no culto, simplesmente, ou simplesmente da sua oferta, do seu dízimo. A renúncia que é agradável a Jesus e que nós temos que fazer é aquela em que nós fazemos não como pagamento pela salvação, porque a salvação é dom gratuito de Deus, não tem como se pagar por isso. A renúncia que nós fazemos não é para alcançar, é uma resposta que nós damos, porque nós um dia já fomos alcançados por essa maravilhosa graça que nosso Senhor um dia derramou sobre a minha e sobre a sua vida. Aleluia, amém, em nome de Jesus, queridos. Olha, é por isso que Paulo diz, quando ele escreve a carta ao povo de Roma, no capítulo 12, ele diz assim: apresente o vosso corpo em sacrifício vivo. E eu lá atrás, me achando muito culto, muito inteligente, dizia: mas peraí, ele não quer sacrifício? Agora ele está dizendo para apresentar como sacrifício vivo. Entenda em nome de Jesus que o sacrifício vivo que é dito aqui por Paulo não se trata de oferecer um animal em holocausto, em troca de perdão por pecados. O sacrifício vivo é a entrega da nossa própria vida, de morrer para a nossa vontade, para fazer a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável sobre a nossa vida. Guarde essa frase, querido. Se você esquecer tudo o que foi dito hoje, lembre disso. Deus não aboliu a entrega, ele aboliu a religião vazia. O rito, o simplesmente ir para a igreja porque é um costume, porque a mãe ensinou, porque minha avó ensinou, porque é minha tradição, ir para a igreja, sair e almoçar com a família e depois voltar para casa. Isso foi abolido. A entrega da sua própria vida, não. Essa renúncia que é agradável e que é um desafio para nós fazermos, é algo que não ocorre simplesmente no dia em que você foi convertido, em que Deus lhe alcançou. É algo que precisa ser renovado diariamente. Olha, falando sobre, quando eu falo sobre ídolo, o pessoal acaba pegando muito no meu pé, aí eu vou citar aquilo para dizer que não é meu ídolo.
Vou falar de um camarada que eu admiro bastante. Rafael vai concordar comigo, o melhor jogador, o melhor atleta da atualidade, chamado Cristiano Ronaldo. Na final, no dia em que ele foi eliminado, o entrevistaram, agora na Copa, e ele respondeu que ele só conseguiu chegar no nível em que ele chegou, jogando como ele joga, com aquele físico, com aquela potência, aos 41 anos de idade, porque ele teve que renunciar. Renunciar a noites de sono, renunciar ao consumo de álcool, a comer refrigerante, a comer batata frita, a tomar café depois de 4 horas da tarde, a acordar 5 horas da manhã para entrar numa banheira de gelo e ficar lá 40 minutos. Renúncia é o que ele fez para atingir. E queridos, olha, renúncia é algo necessário para que um atleta ganhe uma competição, um troféu, uma medalha. Avalie a renúncia que nós precisamos fazer, porque nós queremos ganhar algo muito mais valioso do que qualquer troféu, do que qualquer medalha, que é acesso a Deus, vivendo eternamente. Olha que renúncia nós temos que fazer, porque o nosso prêmio, o nosso alvo é muito maior do que uma Copa do Mundo, do que uma medalha, do que um troféu. Muitos olham para a sua rotina, para a rotina de Cristiano Ronaldo e acham exagerada, mas tiram de mente o objetivo que ele tinha. Então, olha, toda vez que a gente achar que a gente está renunciando a algo que a gente gosta, mas que a gente reconhece que nos faz mal, tenha em mente o objetivo, sabe, o galardão, a coroa que o Evangelho garante que nós vamos alcançar no dia de Cristo Jesus. Recentemente, no nosso conselho masculino, um amigo meu fez, gostou muito, tem frequentado, lá em Belo Jardim, e ele me diz assim, me diz uma coisa, bicho, o cara vai endoidar? Ele me disse mesmo assim, porque, olha, pode fazer mais nada, tudo que eu gosto de fazer, o cara vai endoidar, é? Ele me perguntou isso, e olha, eu tenho que abrir mão de tudo, é? E a pergunta dele é sincera, porque, olha, tem gente que Deus vai chamar para que abra mão de tudo. O reitor dessa paróquia, Paulo André, abriu mão de sua carreira profissional, muito perto de terminar a faculdade. Outros pastores, bispos de nossa igreja deixaram seus trabalhos. Padres abdicam da sua sexualidade. Muitos irmãos dessa comunidade abdicaram de dinheiro, para que ela tivesse tão bonita como está hoje. Cada um recebe um chamado a abrir mão de algo. Tem pessoas que o chamado do Senhor é, olha, você vai servir, mas lá onde você está, casado, trabalhando, talvez sem nem congregar em uma única denominação, sabe, fazendo missões, evangelizando. Cada um tem um chamado diferente. A gente precisa ser sensível para saber como que o Senhor quer que nós sirvamos, que nós preguemos o Evangelho. Um outro amigo, aliás, isso muitos amigos meus, nessa minha curta caminhada, dizem assim, bicho, tu precisa mesmo, é? Tem semana que tu vai não sei o que na segunda, PG na terça, culto na quarta, seminário na quinta, na sexta, aí no sábado às vezes folga, mas tem dia que tem café dos homens no oleiro, aí eu quero ir, tem não sei o que no Redentor, aí no domingo tem dia que tu vai pro culto em Belo Jardim de manhã, pro culto na Recon de tarde, tem que ir, e olha, eu digo a eles, eu não tenho não que ir, às vezes eu nem quero ir, às vezes eu quero dormir um pouquinho até mais tarde, às vezes eu quero ir para um jogo do Náutico, às vezes eu quero ir almoçar com alguém que faz tempo que eu não vejo, e eu, mesmo sem querer, eu sou constrangido a me lembrar o quanto eu preciso estar aqui, porque aqui eu sou alimentado pela palavra do Senhor, através das reflexões trazidas pelos pastores, aqui eu sou corrigido na minha conduta, aqui eu sou exortado por irmãos, aqui eu recebo o corpo e o sangue de Cristo através do sacramento da Eucaristia, aqui eu tenho amigos que se preocupam comigo, que saíram de suas casas de madrugada para me socorrer lá em Moreno quando eu sofri um acidente. Eu preciso estar aqui, mesmo quando eu não quero. A renúncia cristã, queridos, não nasce da obrigação, ela nasce do amor. Como vocês hoje renunciaram a 1 hora a mais de sono,
Muitos de nós aqui, eita, eu não posso dizer, né? Muitos de nós aqui acordamos cedo para ir, porque tem gente que não fez possível, né? Então, cala a boca. Muitos de nós acordamos cedo hoje, muitos de vocês podiam ainda estar fazendo alguma outra coisa, de repente até dormindo, em outro compromisso, renunciaram, abdicaram para estar aqui. E qual é a renúncia que falta você fazer na sua vida? Eu digo isso porque esse versículo tem martelado em mim, para que eu reflita sobre servir ao Senhor ou servir ao mundo. Cochear não é um caminho, não é uma hipótese. Qual a renúncia que ainda precisa ser feita na sua vida? É o apego ao dinheiro, é o amor exacerbado, achando que se por acaso amanhã você acordar e sua conta estiver zerada, a sua vida acabou? Talvez a renúncia que você precise fazer é parar de negar a sua fé para ser aceito no seu grupo. Olha, muitos de nós enfrentamos isso, porque infelizmente ainda hoje eu sei que quando alguém falar lá no grupo da família, da minha família, que eu estava aqui no altar vestido de alva pregando, eu vou ser motivo de zombaria por pessoas da minha família, sabe? E eu renunciei, eu não escondo mais a minha fé para ser aceito nesse grupo. O que é que você ainda precisa renunciar? Será que uma proposta indecente que aparece no seu emprego? Eu vejo aqui entre nós empresários, e eu não tenho dúvida que em momentos na sua vida surgem oportunidades para que você lucre mais, para que sua empresa cresça mais, para que o imposto não seja pago, sei lá, e você precisa não renunciar aos seus princípios. O que é que ainda falta renunciar na sua vida? Será que é aquele grupo de WhatsApp onde ainda rola conversas indecentes, vídeos que pessoas casadas não devem estar assistindo, fofocas sobre irmãos, sobre amigos, que mais prejudicam, que prejudicam. Eu sempre cito, quando eu toco nesse assunto, algo que muita gente diz assim, que exagero. Um pastor nosso lá de Recife, que mora na Zona Norte e era pastor de Boa Viagem, da Recon em Boa Viagem. E ele decidiu algo radical. Ele disse: eu não dirijo mais, vendi meu carro e só ando de Uber ou com alguém dirigindo para mim, porque toda vez que eu dirijo eu peco, eu brigo, eu xingo, eu digo palavrão com um motoqueiro que me tranca, eu fico sem paciência. E a palavra do Senhor, ela não brinca quando ela diz que é melhor com um olho ir para o céu do que com os dois olhos ir para o inferno. E o que estava fazendo esse nosso pastor pecar era o seu carro, e ele radicalizou e não dirige mais. Existe algo ainda que nós precisamos renunciar, e cada um de nós tem esse dever, essa missão de refletir. O que é que eu preciso renunciar? Olha só, a palavra nos diz que Pedro renunciou às redes, ao ofício de pescador, para seguir Jesus. Paulo renunciou mão de tudo aquilo que para ele era lucro, para seguir Jesus. Teve um que a gente conhece como jovem rico. Ele não renunciou, ele se apegou a tudo que ele tinha, porque o dinheiro para ele era o seu ídolo, era muito mais importante do que seguir Jesus. Eu falei aqui de 3 chamados: Pedro, Paulo e o jovem rico. 2 aceitaram esse chamado com renúncia. Um recusou esse chamado com apego a um Deus, a um ídolo para ele, que eram os seus bens. Quando eu digo que eu era ateu e militava contra o cristianismo, eu via a renúncia como um peso. Eu pensava, ora, esse povo que está aí tudo renunciando, abrindo mão de coisas nas suas vidas, eles estão pesados ali, estão fazendo isso, mas doido para fazer outra coisa. E hoje eu entendo que não, queridos, que a renúncia não é um peso.
Deus nos chama a abrir mão de algumas coisas na nossa vida, não é porque Ele tem prazer em nos privar dessas coisas, é porque Ele quer nos mostrar que nós não dependemos disso, nós não dependemos do que o mundo nos provê, nós dependemos sim daquele que nos provê. Ele nos chama a deixar aquilo que jamais poderia satisfazer plenamente o nosso coração, para receber aquilo que só Ele pode oferecer, uma vida plena e satisfeita em sua presença. Eu nem disse assim, o louvor já pode se aproximar, né? Vocês repararam, né? Mas olha, recentemente eu li um livro chamado Deuses Falsos, e uma frase lá me impactou muito e me constrangeu. Eu até postei na minha rede social, que essa frase diz o seguinte: ninguém percebe que Jesus Cristo é tudo que tem. Aliás, desculpa, ninguém percebe que Jesus Cristo é tudo o que precisa, até que Ele seja tudo o que tem. Repare nisso, reflita sobre isso, porque se eu perguntar aqui se Jesus Cristo é tudo o que você precisa, certamente você vai levantar a mão e vai dizer amém. Mas olha, você tem outras coisas. Você tem um emprego, uma casa, uma família, filhos, saúde, dinheiro, possibilidade de viajar, uma igreja confortável. Imagine se você for constrangido a dizer isso em um momento que tudo lhe seja tirado, como Jó. Imagine que você perde o que você tem, e aí a única coisa que você vai ter é Jesus. E aí você ainda se levantar e dizer que Ele é tudo que você precisa, que você está satisfeito. Que difícil, hein? Conta-se que um homem que resolveu subir uma montanha, imagina aí, nossa enciclopédia vai dizer aqui qual é a montanha mais alta do universo. Monte Everest, muito bem. Gente, esse homem que subiu o Monte Everest e montou uma mochila de alpinista. E essa mochila estava muito pesada. Ele colocou tudo lá: tablet, livros, comida, roupas, tênis, pijamas. E um guia disse: ó, com esse peso todo você não vai conseguir subir a montanha. E ele disse: mas tem coisas aqui que eu preciso muito. E o guia insistiu: você vai precisar tirar coisas dessa mochila. E ele assim fez. Ele começou a tirar coisas e essa mochila foi ficando cada vez mais leve. E com uma mochila leve, ele conseguiu chegar ao cume dessa montanha. Ele só conseguiu chegar porque ele teve coragem de renunciar, de deixar coisas para trás. Seguir Jesus é exatamente assim. Muitas vezes nós queremos carregar dentro de uma mochila coisas que nós achamos que precisamos: orgulho, vaidade, apego aos bens materiais, validação de outras pessoas na nossa vida, ou o controle da nossa própria vida. E Cristo vem para nos mostrar que é possível, que não é possível carregar tudo isso, se nós quisermos chegar ao cume dessa montanha, porque toda subida exige deixar um peso atrás, um ídolo, um Deus falso, algo que você acha que você precisa muito, que não é capaz de viver sem isso. E para nos constranger mais ainda, guarda isso: quem está nos dizendo isso não é alguém, porque muitas vezes a gente escuta um conselho de alguém que não passou pela situação que nós estamos, mas quem nos diz isso é alguém que precisou renunciar muito, porque ele era o próprio Deus encarnado e ele renunciou à sua glória, ele renunciou a viver como rei do mundo, se quisesse. Ele assumiu forma de servo e ele carregou muito mais do que uma mochila pesada. Ele carregou uma cruz, uma coroa de espinhos, que era minha e que era sua, e ele resolveu carregar. Toda a renúncia do cristão é apenas uma resposta a algo que já foi feito, que já terminou, que foi consumado lá na cruz do Calvário. A renúncia não compra o amor de Deus por nós, e sim revela esse amor de Deus por nós. Olha, eu quero ir me aproximando do final, e o louvor já pode se aproximar. Já estão por aqui, né? Amém, amém. Eu quero falar para dois grupos de pessoas.
De repente você é alguém que no seu contexto, na sua família, no seu grupo de amigos, na igreja, no seu discipulado, não sei onde, tem alguém que está no processo de renunciar a deuses falsos, a hábitos, a costumes, a uma vida que levava e que agora está levando essa vida diferente. Eu quero que você também guarde isso com muito carinho, essa reflexão, que diz o seguinte: quando alguém está se afogando, não é a hora de você ensinar essa pessoa a nadar. Guarde isso. Às vezes você vê alguém se afogando e não adianta chegar lá dizendo: ei rapaz, faz assim para nadar. Não é ali o momento. Ali você precisa salvar essa pessoa, tirá-la daquela situação de risco, abraçá-la, dizer que a ama, que Deus a ama, que ela é filho amado, cuidado. E aí quando tudo estiver mais acalmado, aí você se ensina aquela pessoa a nadar para que ela não passe por aquela situação novamente. Faz sentido isso para vocês? Amém? Amém. Não ensine alguém que está se afogando a nadar. E outro chamado é: se você, assim como eu, está buscando renunciar a algo que tem lhe afastado do convívio, da presença, do serviço verdadeiro a Deus, para que você seja sensível, assim como eu tenho buscado ser, porque o Espírito Santo nessa manhã sopra nos nossos ouvidos uma pergunta incômoda. Se você, como eu, está em uma situação assim, até quando? Até quando cochear? Até quando andar de um lado para o outro? Decida qual é o Deus que você vai servir. Se é o seu Deus verdadeiro, se é o nosso Deus, sirva a Ele. Se o seu Deus é um Deus falso e você não consegue se depender dele, vá servi-lo, mas não serve ficar andando de um lado para o outro, cocheando. E olha, sozinho nós não conseguimos. Por isso que nós estamos aqui nessa manhã, para pedir que o Espírito Santo do Senhor, que é o Consolador, que é quem pode soprar no nosso ouvido, fortalecendo a nossa caminhada, faça com que nós tenhamos a sensibilidade, em primeiro lugar, de reconhecer se nós estamos cocheando, andando entre um e outro lado, servindo a dois deuses. E se nós reconhecermos isso, que nós tenhamos a coragem, a maturidade, a ousadia de pedir a orientação para que Ele faça com que nós perseveremos no caminho que Ele, desde antes da nossa existência, separou para cada um de nós. Eu oro para que essa mensagem possa ser como uma flecha certeira no seu coração, como tem sido ao meu. O Senhor tem planos maravilhosos para aquele que servem a Ele verdadeiramente. Mas antes desse serviço pleno, verdadeiro, só a Ele é preciso abrir mão, renunciar a algum ídolo, a algum Deus falso. E no final responder o que esse povo aqui respondeu, mas de uma forma mais verdadeira: só o Senhor é Deus. E é a esse Deus, é a esse Senhor que eu vou servir, porque eu não vou mais cochear, eu não vou mais andar entre um e outro, porque eu reconheço, e é a esse Deus grande, maravilhoso, soberano e supremo, que eu vou servir até o dia de Cristo Jesus. Amém. Louvemos ao Senhor.